Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu quero fazer um vídeo lendo um pouquinho para vocês. Vou tentar fazer uma leitura bem baixinha, bem relaxante, gostosa de ouvir. Coloquei também um somzinho de fundo, espero que dê pra ouvir bem. E tá dando uma chuvinha também na rua. Então, tem tudo pra tá bem relaxante. O livro que eu peguei é O Pequeno Príncipe. Vou ler um pouquinho, não vou ler inteiro, claro, né? Mas é um livro que eu já li algumas vezes. E além de eu gostar, ele é de fácil entendimento. Vou começar, vou ver se eu consigo ler bem baixinho. Certa vez, quando eu tinha 6 anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem, histórias vívidas, uma impressionante gravura. Ela representava uma jiboia engolindo um animal. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro: as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses da digestão. Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho, o meu desenho número 1. Ele era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes dava medo. Responderam-me, porque o chapéu daria medo. Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre necessidade de explicações detalhadas. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e a dedicar-me de preferência à geografia, à história, à matemática, à gramática. Foi assim que abandonei, aos 6 anos, uma promissora carreira de pintor. Fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número
Onde pensas que ele vai? Não sei, por aí, andando sempre em frente. Então o pequeno príncipe disse, muito sério: não faz mal, é tão pequeno onde eu moro. E depois, talvez um pouco de tristeza, acrescentou ainda: quando a gente anda sempre em frente, não pode mesmo ir longe. Eu aprendi assim uma segunda coisa em
nunca dava explicações. Julgava-me talvez semelhante a ele, mas infelizmente não sei ver carneiros através de caixas. Talvez eu seja um pouco como as pessoas grandes. Devo ter envelhecido. Então, gente, acho que eu vou ler isso por enquanto, porque eu tô ficando um pouquinho de sede. E também já deu 20 minutos. Não sei se vocês vão gostar tanto de leitura, mas se vocês quiserem, depois eu posso fazer a continuação. Eu gosto bastante desse livro. Sei que não é todo mundo que gosta, mas tem uma mensagem bem legal. É isso. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Peço que, se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, curtam aqui, que isso me ajuda bastante, ainda mais por eu ser iniciante. Então é isso. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Bom soninho